Irmãos, a graça e a paz do nosso Deus esteja com os amados irmãos em Cristo Jesus. Hoje, dia que o Senhor fez para que estivéssemos aqui juntos para adorar e exaltar a Ele. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus em nome de Jesus. É um prazer estar com os irmãos hoje, o dia do Senhor, para que juntos pudéssemos adorá-lo e glorificar o nome dele, em nome de Jesus. Irmãos, vamos nesse momento estarmos orando a ele, esse dia, essa manhã, que nós já começamos, momento de jejum, momento de adoração ao nosso Deus, como todos os domingos nós temos feito, jejuando, orando e clamando a ele, porque ele merece toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai Santo, Pai bendito, Pai de infinita bondade, Pai de graça, nós te louvamos, nós engrandecemos ao Senhor, porque o Senhor, Pai, é um Deus que tem nos sustentado, nos fortalecido, é um Deus que tem cuidado de nós. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa continuar, Senhor, a falar conosco através da tua palavra. Ó Deus, nos anima, Senhor, nos fortalece. É o que oramos em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém, em nome de Jesus. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Salmo de número 127. Diz assim, versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Essa semana é o dia foi comemorado, foi lembrado o dia da educação cristã. E quando nós pensamos em educação cristã, não podemos deixar de lembrar dos nossos filhos, as quais nós somos chamados para educar na disciplina do Senhor, somos chamados a exortar e a andar juntos em amor, em nome de Jesus. Por isso, nesse momento, vamos estar entoando o hino de número 146, Segurança em Cristo. A nossa segurança deve estar no Senhor, que Ele que nos dá força e sabedoria para podermos enfrentar as lutas dessa vida, que têm sido muito grandes nesse ano, mas o Senhor tem nos ajudado a poder vencê-las, todas elas, em nome de Jesus. Vamos entoar, então, nesse momento, o hino de número 146, Segurança do Crente, em nome de Jesus. Oh, quão preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, vem sem demora, pois te chamei. Meu para sempre, tu és agora, nunca se nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Independente foste escolhido, jamais vaciles, porque eu te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas,
Irmãos, após louvarmos ao nosso Deus, engrandecemos a Ele, porque toda honra, toda glória seja dada a Ele. Nesse momento, então, nós vamos estar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Né? Como já disse anteriormente, a nossa semana foi lembrada, né, por todos, por muitos educadores, principalmente cristãos, a pensar um pouco sobre a educação cristã e quanto ela é importante para as nossas vidas. Então, que os irmãos observem aí no nosso slide, que nós estamos passando agora, hoje nós iremos trabalhar um pouco sobre o tema igreja, escola e família. Claro que não terá como nós fazermos uma exposição grande, completa, né? Até por causa do nosso tempo. Quem sabe, semana que vem, talvez a gente dê alguma espécie de continuidade. Vai depender do nosso tempo aqui. Mas eu quero que os irmãos pensem sobre a educação cristã nesses 3 setores, podemos assim dizer, da nossa vida, tá? Existe um livro muito bom, quem tiver condições, eu já tive, não ainda li, mas tive algum contato de algumas partes desse livro, do pastor Felipe Fontes, e ele vem trabalhar essas 3 pontos essenciais na vida do cristão, como que a educação, ela atinge na igreja, na escola e na família, e qual é a responsabilidade de cada um deles. Então, você que pensa em educação cristã, é um livro muito bom para que você possa estar lendo também, tá? Nós vamos começar, meus irmãos, lembrando que está lá em Deuteronômio 6, do 4 ao 9, que diz: ouve, Israel, o Senhor é o nosso Deus. É o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e disserão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quero destacar aqui o versículo 7, que diz: tu as inculcarás aos teus filhos. A ideia de inculcar é de você mesmo abrir a mente, você colocar a palavra de Deus. E aqui é uma ordenança, o chamar, que é colocado aqui em Deuteronômio, que vem lá do original, mostrando justamente isso. Olha, nós vamos inculcar, nós vamos colocar a palavra de Deus na mente dos nossos filhos. Por isso aqui em Deuteronômio vem estar nos mostrando exatamente isto, que Ele, o nosso Deus, é que vai inculcar a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que vai estar no nossa mente. Né? Por isso aqui no versículo 7 vem mostrar: tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás. E veja, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Amém. E aí ele vai continuar também: também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Esse texto é maravilhoso, ele demonstra também a respeito da educação do nosso Deus, que ele nos ensina qual é o nosso compromisso como cristãos. Meus irmãos, eu gostaria de começar pensando no cenário que nós vivemos. Hoje no Brasil, no ano de 94, no Brasil tínhamos cerca de 37 milhões de analfabéticos. O pior índice que existente nos últimos anos, até o ano de 94, era esse, a relação, isso enfrentado pela nossa nação, né, em relação ao potencial econômico. Perdemos também para o Haiti e o Gabão, em ano de 1994.
Já no ano de 95, somente 22% dos estudantes que completavam o primeiro grau, a oitava série, naquela época, apenas 6% chegavam à universidade. O custo de repetência do primeiro grau chegava a 5 bilhões na rede pública. O ritmo atual da escolarização daquele ano, se fôssemos pensar na progressão da escola, apenas no ano de 2100, o Brasil teria 95% de uma geração com o primeiro grau completo. Sendo que somente, olhando nessa projeção, somente no ano de 3080, 90% da população terá concluído o segundo grau. Isto foi uma pesquisa feita no ano de 1993, com o estudo, uma revista chamada Nova Escola. Tá? Já olhando para o ano de 2019, o analfabetismo continuou em queda no país ao longo do ano passado, mas, ao invés do ano de 94, que eram 37 milhões, hoje o país se encontra, no ano de 2019, segundo o IBGE, 11 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais de idade, né, que estavam sofrendo nesse sentido do país. Tá? No Nordeste, a região com maior concentração de pessoas sem estudo, analfabéticos, porém, no ano de 2019 também não houve um progresso quanto a isso. A pesquisa divulgada pelo Instituto, o IBGE, ele aponta que apenas 36% dos alunos completam o ensino médio na rede pública. Quando nós olhamos para a rede privada, este número ele sobe e vai para 79,2%. Tá? Então, essa é a real situação, mais ou menos, que se encontra a nossa educação. Se formos olhar fora das nossas casas, fora das nossas igrejas, tá? Olhando nessa perspectiva. Qual o conceito que nós podemos ter de educação, meus irmãos? Qual o conceito que eu e você podemos tirar da educação? Educação é apenas um processo, não é apenas um processo, né, de transferir conteúdos acadêmicos. Quando nós olhamos para a Reforma Protestante, desculpa, meus irmãos. Quando nós olhamos para a Reforma Protestante, nós podemos perceber que a Reforma Protestante entendia a educação como algo que era tido como um todo. Né? Então, os grandes educadores cristãos daquela época entendiam não apenas como um conteúdo a ser dado, mas como algo que era tido como uma parte cognitiva da criança, como a parte emocional, como a parte psicológica. Então, eles entendiam a educação, ela deveria atingir a parte cognitiva, a parte emocional e a parte psicológica de todo o indivíduo. Tá? Ao contrário que muitas vezes nós temos visto em muitas escolas, principalmente as que não são cristãs, elas não têm essa preocupação. São mais escolas voltadas para muito conteúdo, muita atividade, e esquecem do principal, que é olhar o indivíduo como um todo. Isso é importante nós pensarmos também. Por isso, agregar conhecimento sem dar sentido a ele, sem a implicação da moral, da utilidade de cumprimento, dos propósitos, é negar a história da própria natureza da humanidade. Então, nós precisamos agregar o conhecimento e dar sentido a esse conhecimento. Então, como que os nossos estudos, os estudos das nossas escolas, o estudo da nossa educação, olhando agora para dentro de casa, como isso tem dado sentido à nossa vida? Falamos também, meus irmãos, de caráter. O valor interior é capaz de forjar o valor exterior e superar a natureza decaída do homem. E como nós podemos ver isso?
Nós vemos que o caráter se molda a partir dos valores familiares. Quais os valores familiares que nós temos implantado dentro das nossas famílias? Como que nós temos visto esses valores familiares do relacionamento, o exercício de princípios da ética? Quando nós olhamos para os negócios, para a ética, quando nós olhamos para o nosso dia a dia, nós vemos que a ética ela é essencial. E no nosso Brasil existe muito o que nós chamamos do jeitinho brasileiro, da esperteza. O brasileiro gosta de dar o jeitinho brasileiro e muitas vezes isso tem prejudicado. A nossa ética ela está muito aquém quando nós olhamos, por exemplo, países que tiveram como a base a reforma protestante. Então, sempre alguém está numa fila de banco, ele dá um jeitinho de colocar a sua conta que ele tem que pagar na pessoa que está lá na frente. O quê? O jeitinho brasileiro. Quer sempre furar uma fila, quer sempre antecipar uma coisa. E isto traz princípios da nossa cosmovisão, daquilo que nós entendemos sobre princípios, sobre ética na nossa vida. Por isso, muitos pais, muitos educadores, também muitos psicólogos, ao passar dos anos, têm refletido a situação da agressividade na adolescência, que isso tem crescido no Brasil, e não somente no Brasil, no mundo inteiro. E isso tem trazido sérios problemas psicológicos para as nossas crianças. Tem trazido problemas dentro da família, tem trazido problemas dentro das escolas, com os seus educadores. Como que nós podemos enfrentar esses tipos de problema? Quando nós olhamos o adolescente de hoje, ele tem estado muito mais cedo dentro de situações como envolvimento, ou até pessoas que têm oferecido as drogas, por exemplo, a violência, a imoralidade. Há pouco tempo, no estado de São Paulo, uma criança foi flagrada que há muito tempo ela estava dentro de um latão, estava preso dentro de um latão, estava ali sofrendo. Então, nós podemos perceber, meus irmãos, que dentro dessa procedência do nosso país, os nossos adolescentes, as nossas crianças têm sofrido a respeito têm sofrido a respeito da imoralidade. Então, é algo que eu e você precisamos ter um cuidado mais especial nesse sentido, tá? Então, é algo que nós precisamos. Nos Estados Unidos, só para os irmãos terem uma ideia, nos Estados Unidos, tem um dado muito interessante, nos Estados Unidos, mais de 1 milhão de adolescentes engravidam por ano. Olha que é um país considerado um país de primeiro mundo. 40% desse 1 milhão terminam ao aborto. No Brasil, uma adolescente brasileira aborta ou tem um filho a cada 30 segundos, sendo quase metade que é resultado de um namoro irresponsável. Então, veja, meus irmãos, a situação em que está esse adolescente, a situação que está inserido esse adolescente dentro das escolas, que muitas vezes defende esses princípios que não são princípios cristãos. O problema, meus irmãos, não é novo, isso vem há muito tempo, né? Por muito tempo, por muitos anos, isso foi escondido de nós, foi tirado essas informações de nós. Porém, tem piorado muito os nossos tempos pela visão moderna da criança, com a visão que as pessoas têm da criança, a visão que as pessoas têm do indivíduo. Os pais, por muitas vezes, não têm mais tempo para os filhos. Aliás, que nesse tempo, né, nós temos sido forçados, muitos pais, muitas mães, muitos avós, aqueles que criam suas crianças, têm sido forçados a ter um tempo para os filhos.
Porque antes não tinham. O pai trabalhava o dia inteiro, o pai ficava dentro do seu escritório, no seu trabalho, saía cedo, chegava à noite, chegava cansado, o que ele queria era descansar, ver o joguinho dele, ia dormir, e começava o outro dia, chegava final de semana, estava super cansado e não tinha tempo. E hoje nós temos que ter esse princípio novamente, né, de pais ajudando filhos, pais cuidando de filhos, pai orientando os filhos no seu estudo, na sua vida acadêmica, mas também na sua vida pessoal. Veja da importância do cognitivo, de ver o homem, de ver a criança como todo. Nós, como pais, devemos orientar os nossos filhos não somente na educação, que podemos dizer secular, mas na educação como um todo, na nossa vida. Né? E muitos pais, nesse tempo ou em outros tempos, estavam substituindo a criação como artifícios, como a televisão, como o videogame, como a creche, como a escola, colocando como essas coisas como as principais. Né? Às vezes, já fui em igrejas que pais levam, por exemplo, o smartphone, dá para o filho, na hora da pregação, para o filho ficar vendo. É como se ele não estivesse presente ali. A participação dos filhos no culto é essencial. As nossas crianças, elas precisam participar do culto, porque elas também fazem parte da igreja de Cristo. Elas devem participar. E nós, como pais, precisamos ensinar isso. E nesse contexto, meus irmãos, é natural que a tarefa de educar seja ingrata, muitas vezes, porque é difícil, né? Mas é essencial. Hoje, a maioria dos pais hoje sente-se desesperados para fazê-los, e os professores sabem muito bem do que eu estou falando. Muitos professores aí falam da reclamação de muitos pais, porque tem que ajudar o filho na hora da aula, tem que ajudar o filho a fazer as atividades, e ver que a tarefa do professor não é fácil, né? Em pesquisa realizada numa cidade lá dos Estados Unidos, mais de 70% reconheceram que têm dificuldade em educar os seus filhos. Olha que interessante, meus irmãos. Mais de 70% têm a dificuldade de educar os seus filhos. Isso é um número muito assustador para nós, né? Veja, 70% reconhece que tem dificuldade de educar os seus filhos. É um número muito alto, meus irmãos, e algo que eu e você precisamos ter cuidado. Mas qual é a visão bíblica, então? Se nós entendemos qual é o conceito de educação, como muitas pessoas entendem educação, como que nós vemos e como muitas pessoas de fora veem a educação. Qual é a visão bíblica da educação? Como ficam, por exemplo, os pais que são evangélicos e que estão bem inseridos dentro dessa realidade? Têm compromissos com os elevados padrões de Deus e prezam seus valores familiares. Como que fica essa situação, um pai nessa situação? Qual é o papel, por exemplo, da igreja nesse cenário? Em sua missão de expandir o reino de Deus através das famílias que são constituídas pelo nosso Deus. Como que nós vemos isso? Como que a igreja pode ser inserida e como que a igreja pode ajudar nesse processo? Temos, meus irmãos, biblicamente, que os filhos, eles são a herança do Senhor. Nós lemos lá em Salmo 127, versículo 3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. A família, meus irmãos, é uma instituição divina. É um presente divino. É um presente dado por Deus, estabelecida, meus irmãos, para gerarmos filhos para Deus.
Então, os filhos que Deus nos deu é para que nós venhamos cuidar desses filhos, que nós venhamos amar esses filhos. A Igreja de Cristo, por isso, ela foi comissionada para gerar filhos. Para gerar filhos. E que esses filhos, filhos de Deus, como tem lá em Isaías 54:13, todos os seus filhos serão ensinados no Senhor. E será grande a paz de seus filhos. Veja a importância do papel da igreja, o papel de como família temos dentro da educação, porque a igreja foi comissionada para gerar discípulos. E quando nós estamos cuidando dos nossos filhos, quando nós estamos orientando os nossos filhos, nós estamos discipulando eles dentro da perspectiva da educação. Como pais e como educadores, meus irmãos, a nossa missão é fazer filhos discípulos do Senhor. Discípulos que amem o Mestre, que estejam prontos para segui-los. Meus irmãos, se nós descuidarmos da herança do Senhor, a nossa luta será em vão. Como que nós temos cuidado do nosso filho? Qual a nossa preocupação com a educação do nosso filho? Quando eu falo educação, uma educação cristã, baseada na palavra de Deus, é ler a palavra de Deus para os nossos filhos, é educá-lo no princípio bíblico, é orientá-los, é ensiná-los. Por exemplo, é chegar na matemática, é o dizer que os números foram dados por Deus, que Deus nos dá inteligência para que a gente possa viver e entender a soma como algo dado por Deus. É eu estudar a ciência e eu ver em cada detalhe da ciência a criação e ver que tudo foi dado por Deus. Quando nós pensamos isso, meus irmãos, nós começamos a entender a educação como algo maravilhoso, como algo importante. Segundo meus irmãos, os filhos são a próxima geração para continuar o chamado de Deus sobre a casa, sobre a igreja, sobre a nação. Veja que os filhos são a próxima geração. Então, quando nós cuidamos bem dos nossos filhos, quando nós discipulamos os nossos filhos na palavra de Deus, esses nossos filhos vão fazer o quê? Discipular uma próxima geração. Por isso nós temos batido tanto na tecla do discipulado. Discipulando os nossos, mas discipulando aqueles que não conhecem a Cristo ainda. Quando a igreja entende o valor do discipulado, o quanto isso é importante para os nossos dias, nós teremos crianças, jovens, adolescentes que vão influenciar uma geração. Veja que a reforma protestante, que aconteceu há muitos e muitos anos atrás, nos influenciam até hoje, porque pessoas foram discipuladas e influenciaram a sua próxima geração, e aquela próxima geração influenciou uma outra geração, e assim chegou até os nossos dias. Quando nós olhamos para os discípulos, eles influenciaram sua época, que influenciaram a geração seguinte, e assim sucessivamente até os nossos dias. Veja a importância do discipulado. Deus, meus irmãos, espera que dediquemos tempo instruindo os nossos filhos para entender o seu mover em sua geração. Nós falamos um pouco sobre o tempo no dia de domingo passado e vimos o quanto é importante nós usarmos bem o nosso tempo. Nós podemos usar o nosso tempo, é de suma importância para as nossas vidas. Olha o que tem lá em Salmo 78. Não o encobriremos a seus filhos. Cantaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Veja, e ele continua ainda, ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel. Nosso Deus, ele instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Veja, uma geração
discipulando uma geração seguinte, uma geração sendo influenciadora a uma outra geração, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer e levantasse, e por sua vez referissem a seus descendentes, para que pusessem em Deus a confiança e não se esquecessem os feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e não os fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Veja, meus irmãos, a importância de nós olharmos a educação como algo primordial das nossas vidas, como algo essencial, como algo que nós devemos ver e perceber, como também como nós podemos discipular a nossa próxima geração. A nossa próxima geração. Isso é importante, meus irmãos. A palavra de Deus, meus irmãos, é fundamental na educação dos nossos filhos, ligando a geração de fiéis através da história. Veja a importância de nós olharmos a nossa geração de fiéis a Deus. Lá no livro de Hebreus, capítulo 12, do 1 ao 2, vem mostrar que a palavra de Deus é o fundamento da nossa educação. Veja, meus irmãos, quando nós entendemos que a educação, a base dela está nas Escrituras, é ela que vai reger como eu educo meu filho na ciência, é ela que vai reger como eu educo meu filho no português. Eu vou ensinar o meu filho a ler através das Escrituras. Eu vou olhar a ciência a partir de uma cosmovisão cristã. Eu vou olhar o português, eu vou olhar a matemática, eu vou olhar a geografia, eu vou olhar as artes, tudo a partir da cosmovisão que eu tenho de Cristo e da sua palavra. Quando nós olhamos para isso, nós tiramos muitos ensinos pragmáticos e olhamos para a palavra de Deus, que é a base de todas as coisas. Como pais, como os educadores cristãos, devemos preparar a próxima geração para cumprir o propósito de Deus na história. Como eu e você temos preparado a nossa próxima geração. Como nós temos preparado os nossos filhos, né? Como o Salmo diz, né? Como filhos, os guerreiros, né? Será que nós temos preparado os nossos filhos para isso? Para influenciar a nação, ou para influenciar a sua própria época? Como nós temos preparado os nossos filhos? Esther 8:6, pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela? Olha que interessante, meus irmãos, esse livro aqui, a palavra de Deus de Esther. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Como que nós vamos ver a destruição? Vamos ficar vendo a destruição de geração após geração? E como educadores cristãos, precisamos influenciar. Atos 13:36, porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu e foi para junto dos seus pais e viu a corrupção. Veja textos que nos ensinam a respeito da educação. Há na Bíblia, meus irmãos, 3 instituições reconhecidas como autoridades, outorgadas por Deus na família e na igreja civil. Há 3 importantes aqui para nós, para que eu e você possamos estar atentos, meus irmãos. E uma delas, os 2 primeiros, é a família, né? A igreja e o governo civil. Porém, esses 2 primeiros que devem promover a educação, o governo, nós vamos olhando na perspectiva bíblica, qual é a sua responsabilidade. O primeiro que nós vemos, que está lá em Efésios 6:4, e vós, pais,
não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina. Eu vou até grifar aqui, meus irmãos, para que a gente possa entender isso como algo importante, né, que o Senhor nos deu aqui, tá? Eu quero que os irmãos observem isso, tá? Olha, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, quem faz isso é a família. Quem vai disciplinar é a família, quem vai admoestar é a família, quem vai ensinar é a família. O Senhor deu à igreja também o fator de fazer discípulos. Nós devemos fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, a família e a igreja estão juntas, as duas elas devem andar juntos, cada um com seu papel de responsabilidade. Uma vez que o governo civil jamais poderá atuar em nome da família, porque não é essa responsabilidade, representando seus valores e objetivos. Veja que o Estado, ele traduz o pensamento da coletividade. Veja que o Estado, ele traduz esse pensamento do coletivo, partindo de um princípio que a maioria está certa, né? Que é as famílias estão nesse princípio. O que vemos, porém, hoje em muitas escolas, em geral, é o desrespeito às autoridades. Por quê? Muitas famílias não têm cumprido o seu papel de mostrar o respeito às autoridades, e porque essas famílias não estão alicerçadas nas escrituras. A falta de disciplina, o desinteresse pelo aprendizado, a irresponsabilidade, a influência na nova era de temas, de livros, de cartilhas que estão contrários à escritura, a imoralidade, a corrupção. Veja que, quando nós olhamos no princípio bíblico, vemos que pessoas que não têm esses conceitos bíblicos da palavra de Deus, eles não vão entender esse princípio da educação. A educação aos tempos de Jesus era realizado prioritariamente no lar. Isso acontecia porque os pais eram inseridos na educação dos filhos. Depois o apoio começou a acontecer na sinagoga, o aprendizado da lei. E lá não era somente a Bíblia que eles aprendiam. Na sinagoga eles aprenderam várias coisas. Se você for aprender sobre a sinagoga, você vai poder perceber que lá existiam vários ensinamentos. E isso então passa à sinagoga. Depois aparecem os tutores, que dão lugares às academias, que hoje são conhecidos como faculdade. Existe um tempo, se eu não me engano, é o escolasticismo, que você vai ver lá que é influenciado pela reforma protestante, eles ali começam a fazer escolas, faculdades. Uma das defesas de Calvino é que em cada igreja deveria ter uma escola, porque aquela igreja vai influenciar aqueles educadores, e esses educadores vão influenciar o seu tempo. Veja, meus irmãos, é um princípio fundamental, igreja e escola. Porque quando nós temos conceitos cristãos para essas crianças vão influenciar a sua nação. Lá em Gálatas 4, 1 e 2, nós podemos ter esse princípio também, tá? Portanto, meus irmãos, biblicamente, escola só tem sentido como uma extensão da família. A escola, ela ajuda nesse processo, mas ela é uma extensão da família, porque quem educa é a família. E hoje o que nós vemos? Nós estamos transformando, nós estamos mudando, nós estamos colocando na escola a responsabilidade de educar, na escola na responsabilidade de disciplinar. Nós colocamos na escola essas responsabilidades que não são delas. Claro que a escola ela tem o seu papel de ajuda, de cooperação, de apoio, de ter esse contato com a família. E quando a escola tem esse contato, tudo é diferente. Para ela cooperar nessa aliança de princípios e propósitos, ela deve ter uma cobertura espiritual da igreja. Veja que a visão é de famílias unidas com a bênção de Deus
trabalhando juntos. Veja que quando a família ela tem esses princípios que nós vimos de disciplina, de cuidado, de amor, de amparo, a escola vai ajudar nesse princípio, a igreja vai também ajudar, porque muitas famílias querem também transferir essa responsabilidade para a igreja. Veja que nós, se cada um cumprir o seu dever, nós teremos filhos, crianças que amam a Cristo, que obedecem à lei de Deus. Trata-se de uma aliança estratégica, meus irmãos, para garantir a expansão do reino de Deus. Isso é importante, né, no nosso tempo, em todos os tempos, na valorização da educação. Nós precisamos valorizar a criação. Olha que eu destaquei aqui, aí a educação que davam à criança foram determinados no sucesso da estratégia de um país ou de uma comunidade. Veja que importante nós olharmos isso. Vimos isso entre os judeus, os astecas, os gregos, os nazistas, os comunistas e tantos outros movimentos que educaram e que também influenciaram uma comunidade, um país. E eu e você podemos fazer isso hoje. Nós podemos influenciar a nossa nação. Podemos começar influenciando os nossos filhos, influenciando a nossa comunidade, influenciando a escola que os nossos filhos estão, para podermos influenciar uma geração. Isso tem que começar de mim, de você. Fazemos, meus irmãos, os chamados de sermos sal e luz na terra. O Senhor nos chama, a igreja de Cristo é chamada a dobrar os nossos joelhos diante do Senhor, a orarmos por isso, mas a não se dobrar perante as filosofias deste mundo, a sermos aqueles que defendem a nossa fé. Meus irmãos, às vezes nós escutamos tudo, mas nós não defendemos aquilo que nós cremos. Os homens do passado brigavam e lutavam por tudo, pelo cristianismo, pela verdade do evangelho, e hoje nós não lutamos mais por nada. Nós deixamos as pessoas fazerem isso, sejamos como Samuel, sejamos como Davi, sejamos como Josias, Jeremias, Daniel, Maria, Timóteo, que lutaram no seu tempo, que lutaram. E eu e você precisamos ser assim também. E que, em nome de Jesus, meus irmãos, nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós vamos deixar este último ponto, posicionamento, para falarmos na próxima semana. Mas eu quero que você possa aqui terminar hoje pensando nisso. Pensando nesse cenário, pensando no conceito da educação e pensando nessa visão bíblica de educação. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, nos ajude a podermos aprender mais da palavra de Deus, a sermos bons educadores e que glorifiquem o nome de Deus. Que nós tenhamos fé em Cristo Jesus. Nós vamos entoar nesse momento o hino de número 93. E após esse hino estaremos encerrados nas nossas atividades. Após cantarmos esse hino, eu quero que você possa aí ter fé em Cristo, apenas nele, de que através dele nós poderemos mudar uma geração, em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje às 11h40 nós estaremos no Meet, todos juntos, encerrando o nosso momento de vigília, ou melhor, nosso momento de jejum. Às 11h40 da manhã deste domingo, estaremos encerrando o nosso jejum, todos juntos, vamos criar um link, lá estaremos, e eu quero que você esteja pronto para estar lá juntos conosco, como família, para podermos orar, clamar a Deus, e eu chamo você a terminarmos esses 20 minutinhos aqui juntos orando. Eu quero chamar você igreja do Senhor, vamos juntos estar adorando ao nosso Deus. Quero agradecer a todos que estão presentes aqui, a todos que estiveram aqui conosco. Então, vamos cantar o hino 93, mas antes eu vou estar fazendo uma oração e logo após nós estaremos cantando esse hino e terminando assim o nosso momento devocional nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai bondoso, muito obrigado, porque essa canção, Pai, que vamos cantar agora, ela serve, Senhor, para mostrarmos que a nossa fé deve estar em Cristo. Nos ajude a sermos bons educadores, aqueles que ensinam a Tua palavra,
aqueles que orientam através da tua palavra, nos ajude a influenciar através da nossa casa, da nossa família. Ó Deus, muito obrigado por cada ensinamento que tivemos aqui, que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos louvar o nosso Deus em nome de Jesus. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir secar minha tentação, me fortalece a sua mão. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Oba, hoje é o dia da educação cristã. A educação cristã é a educação que educa dentro do contexto bíblico. Deixa eu ver se Laura sabe explicar melhor. Alô, Laura. Oi, Brisa. Eu acho que a educação cristã tem a ver com um professor que ensina a Bíblia, tipo na escola dominical. Oi, Laura. Não sei não. Eu acho que é o pastor que faz educação cristã. Mas pergunta pro Carvel, ele é mais velho e deve saber. Oi, Emily. Ixi, agora você me pegou. Deve ser o que acontece lá na escola João Calvino. Mas pode perguntar pra Laísa, que ela estuda lá. Oi, Brisa. Sim, eu já ouvi falar da educação cristã, mas eu não sei o que é. Vou perguntar para minha mãe. Mãe! Filha, educação cristã é todo tipo de formação de qualquer aspecto da vida de um indivíduo que esteja fundamentado na palavra de Deus e na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma cosmovisão cristã, é a maneira como você vai ver o mundo, filha. Jesus é o autor, mantenedor e o motivo final de todas as coisas, inclusive da nossa educação.
Então, educação cristã está baseada na verdade, na palavra de Deus. Você entendeu? Vamos falar para a Brisa. Ah, agora eu entendi. Será que Felipe e Rafael entenderam?